Olá, amigos sombrios, tudo bem com vocês? Fui convidado pela equipe do canal Universo Sombrio a apresentar e narrar contos de terror. Aceitei porque a Janja disse que eu preciso praticar as leituras. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, comentar e compartilhar. Bora pro vídeo! O rádio antigo. Há muitos anos atrás, um casal vivia com seus filhos em uma grande casa de madeira. Era uma construção muito forte que havia sido erguida pelo atual proprietário. O marceneiro habilidoso construiu tudo lentamente com suas próprias mãos, quase não precisando de ajuda. O casal possuía 2 filhas e a esposa grávida estava para parir mais um filho com a ajuda de uma vizinha parteira. Ainda bem que existe Bolsa Família. Dessa vez parecia que havia algo diferente, os outros partos ocorrendo normalmente e esse estava mais estranho. O homem estava preocupado, pois sua esposa gritava muito como se a dor fosse quase insuportável. Logo um choro de criança foi ouvido, o som não era como de um parto de seus outros bebês. O homem ficou ainda mais preocupado quando viu a parteira saindo do quarto com uma expressão estranha. O que houve, companheira? O que aconteceu com meu filho? Ele está vivo? Perguntou preocupado. Vivo ele está, mas... Sem deixar a parteira terminar de falar, o homem adentrou o quarto. Na beirada da cama, o bebê estava enrolado em uma toalha e sua mulher chorava muito. O homem pegou sua criança e, quando descobriu o bebê, viu que ele possuía um rosto totalmente deformado. Os anos passaram. Envergonhados, os pais trataram de criar aquela criança escondida de todos. O garoto ficava o dia inteiro trancado no sótão, sem nunca sair na rua. Não se sabe, devido a esta criação ou por problemas ocorridos na sua formação, o menino também começou a apresentar problemas mentais, começou a falar "Olha aí, tá ok, olha aí, tá ok", durante todo o dia. E muitas vezes à noite também ele emitia vários sons estranhos, como se fossem gemidos. Para tentar esconder a presença deles no sótão, seus pais deixaram o rádio ligado. O som se espalhava pela casa, o menino quase não era ouvido. No ano que o garoto completou 17 anos, a coisa toda aconteceu. Ninguém sabe como, mas cansado de ser criado daquela forma, ele conseguiu abrir a porta, acabou assassinando toda a família, pais, irmãs, ninguém sobreviveu, ninguém ouviu barulho. Pois mesmo longe da casa, o único som ouvido era as músicas tocadas pelo velho rádio. Atualmente a casa de madeira abandonada continua no mesmo lugar. Às vezes, durante a noite, quem passa pelo local eles ouviram o som de um rádio tocando. Diz até que o velho rádio está lá dentro e que, apesar de casa estar vazia, ninguém teve coragem de roubá-lo ou tirá-lo de casa. É dito que se alguém está na casa e ouvir o rádio no mesmo horário que a família foi morta, é possível ouvir seus gritos e lamentos por ter sido assassinados. Antes que alguém pergunte, os corpos da família foram encontrados e enterrados, mas até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o garoto. Portanto, cuidado. Se ouvir um som de rádio tocando sem haver o aparelho ligado, ele pode estar atrás de você. O policial. Mais uma história vinda do Japão, onde é conhecida como uma lenda urbana. Irei contá-la em primeira pessoa para ficar melhor, mais sombria. Já fazia alguns anos que eu havia me mudado para um grande conjunto de apartamentos. O meu prédio era demasiadamente grande e populoso, com 10 andares, sendo que eu morava no 8º. O apartamento ficava em uma região ruim da cidade, meio violenta, e muitas pessoas que moravam no meu prédio tinham um caráter um tanto duvidoso. Por isso, nunca fiz amizades e prometi para mim mesmo que assim que minha situação financeira melhorasse, eu iria me mudar. Em uma sexta-feira, após um dia árduo de trabalho, eu estava me sentindo exausto. Assim que entrei num prédio, apertei o botão para chamar o elevador, torcendo para que ele não demorasse muito. Por sorte, isso não ocorreu, e assim que as portas do elevador se abriram, um homem estava lá dentro. Ele se vestia com um casaco comprido e um chapéu, escondia parte do rosto e seus olhos. Boa tarde, eu disse tentando ser educado, porém o homem não me respondeu nada. Saiu apressadamente do elevador e esbarrou em mim. Maldito idiota, pensei comigo. Entrei no elevador, subi até o meu andar e chegando em casa fui diretamente para o banheiro. Eu lavava as mãos quando percebi num espelho que havia uma mancha escura na manga da minha camisa. Examinei de pé daquilo e me parecia ser sangue. Um calafrio percorreu minha espinha quando lembrei do homem que esbarrou em mim quando saí do elevador. Uma tortura ainda mais forte se abateu sobre mim e tirei a camisa apressadamente, jogando a peça diretamente no lixo. Não dormi muito bem naquela noite. Felizmente, o dia seguinte era um sábado, eu poderia ficar até mais tarde na cama. Porém, logo naquela manhã de sábado, ouvi a campanha tocar. Quem poderia ser? Imaginei-me irritado por ter me levantado da cama quentinha. Olhei pelo mais que havia um policial lá de fora.
que está acontecendo? Perguntei, sem abrir a porta. Sinto muito incomodá-lo, senhor, disse ele educadamente. Eu queria lhe fazer uma pergunta, pois houve assassinato ontem à noite no apartamento ao lado do seu. Desculpe, oficial, eu não vi nada. Menti para ele meu nome que saiu apressadamente do elevador. Mas você pode ser capaz de nos ajudar, continuou o policial. Você não viu alguém suspeito? Pode abrir ao menos para conversarmos? Eu não estava em casa ontem à noite, desculpe, eu não posso ajudar, menti novamente. Tudo bem, senhor, respondeu o policial. Obrigado pelo seu tempo. Continue esperando pelo mágico vendo o policial se afastar em direção ao elevador. No dia seguinte, fiquei muito nervoso. Meu vizinho foi assassinado. Esse bairro era mesmo muito perigoso e eu decidi que me mudaria naquele momento. Porém, um sentimento de culpa me dominava. Eu havia mentido para o policial, pois eu tinha visto o provável assassino. Mesmo que não tivesse visto seu rosto, talvez pudesse ajudar de alguma forma. Dizer o horário que eu vi, qualquer coisa. Procurei na TV alguma notícia sobre o assassinato, mas não encontrei nada. Nem na TV, jornais e internet. Eu, uma manhã, estava indo trabalhar, saindo do meu apartamento e pensando se a polícia tinha conseguido descobrir o assassino quando senti um cheiro horrível. Tive vontade de vomitar e o cheiro parecia vir do apartamento ao lado do meu. Fui direto reclamar com o síndico e quando perguntei se o assassinato tinha sido resolvido, para minha surpresa, disse que não havia qualquer crime no edifício, então comecei até o meu andar e averiguar o cheiro forte. Arrombamos a porta do apartamento ao lado do meu vizinho. Para nosso horror, encontramos meu vizinho morto, deitado em uma poça de sangue. O cheiro insuportável, ele estava deitado por vários dias. Mas e de onde veio o policial? A morte liga a cobrar. Era uma noite escura e chuvosa naquela cidade, e na casa número 103 só estava um adolescente, já que os pais haviam saído. O garoto estava sentado no sofá bebendo refrigerante, comendo pipoca e assistindo a um filme de terror quando o telefone tocou. Ele resolveu atender, mas quando atendeu não havia ninguém na linha. Então ele achou que era um trote e continuou assistindo o filme. Então o telefone tocou novamente. Ele atendeu e novamente não havia ninguém na linha. Já irritado, desligou, achou que era telemarketing. Meia hora depois o telefone tocou outra vez. Desta vez a ligação era cobrar. E o garoto atendeu, pois achou que poderia ser importante. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ele perguntou quem era e uma voz seca respondeu. É a morte. O garoto pensou, não acredito, do trote, e desligou o telefone. Mas quando ele sentou no sofá, de repente a pipoca caiu no chão. A garrafa do refrigerante quebrou, a TV desligou e as luzes piscaram até que se apagaram totalmente. A essa altura o jovem estava todo cagado, então ele olhou para fora da janela e viu o sujeito usando uma túnica ensanguentada com capuz e segurando com suas mãos de esqueleto uma foice suja de sangue se aproximar da casa. E ele resolveu colocar o sofá em frente à porta para que o sujeito não conseguisse entrar. Mas o sujeito, que era morto, quebrou a janela e entrou. O jovem só teve tempo de gritar enquanto era degolado pela morte. Uma hora depois, os pais dos jovens chegaram em casa e ficaram apavorados ao ver o corpo do filho sem cabeça, pendurado na escada, e se mudaram no dia seguinte. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.